A medicina sempre foi guiada por um princípio fundamental: cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas. Mas nem sempre a prática médica seguiu padrões éticos rígidos. A história da ética médica está repleta de avanços, erros e lições aprendidas que moldaram a medicina que conhecemos hoje. Mostrei todas as medicações que ela tomava, todos os remédios, pus no balcão. Mas mesmo assim, eles falaram assim, sua mãe não tem que escolher, tem que tomar o remédio que tem no hospital. E o médico escreveu paracetamol. Aí eu falei para a enfermeira, o que você está dando para ela? Ela falou assim, paracetamol. Eu falei, você quer matar minha mãe? Mãe, não me deixa, mãe! Por que isso, mãe? Por que fizeram com você, mãe? Me mataram, mãe, me mataram. Eu tô arrasada. Todo dia eu choro, eu não consigo dormir. Todos os dias eu penso em minha filha. Eu queria ela de qualquer jeito. Vamos jantar, empurra. A viadinha, ela não faz essa força, não. O útero é uma putaria. Contração é ruim. A ética médica é um conjunto de princípios e valores que norteiam a conduta dos profissionais de saúde, é tão antiga quanto a própria medicina. Sua história é uma tapeçaria rica e complexa, tecida por transformações sociais, científicas e filosóficas que moldaram a prática médica ao longo dos séculos. Na Grécia Antiga, Hipócrates revolucionou a prática ao separá-la da esfera mística e introduzi-la no campo da ciência. Seu famoso juramento é um marco na história, porque estabeleceu princípios como não causar dano e confidencialidade que continuam relevantes até hoje. Paralelamente, o Código de Hammurabi, na Babilônia, já evidenciava a preocupação com a responsabilidade médica, prevendo punições severas para erros que resultassem em danos aos pacientes. Na Índia, o Ayurveda, sistema de medicina tradicional da Índia com uma história de aproximadamente 4.000 anos, enfatizava o Dharma, Ahimsa, Karuna e Satya, respectivamente. Essas palavras significam dever, não causar dano, compaixão e honestidade, valores que estão de acordo com a ética médica contemporânea. Já na Idade Média, a Igreja Católica exerceu forte influência na ética médica. Valores como caridade e cuidado com os necessitados moldavam significativamente a prática. A doença era vista, por vezes, como um castigo divino, e a cura, como uma manifestação da misericórdia de Deus. O Renascimento trouxe uma perspectiva diferente da visão teocêntrica da Idade Média. Os humanistas valorizavam a razão, a observação e a experimentação. Nessa época, os avanços na anatomia e na fisiologia, impulsionados pelas dissecações de cadáveres, levantaram novas questões éticas sobre a experimentação em seres humanos e sobre o desenvolvimento de tratamentos médicos.
Agora na modernidade, especificamente no século XX, houve a consolidação dos códigos de ética médica, com o objetivo de garantir o bem-estar dos pacientes e a integridade da prática médica. O Código de Nuremberg, elaborado após os horrores da Segunda Guerra Mundial, estabeleceu princípios para a pesquisa em seres humanos, como o consentimento informado e a minimização de riscos. As organizações, como a Associação Médica Mundial e a Associação Médica Americana, também desempenharam papéis cruciais na elaboração de declarações e diretrizes éticas que são utilizadas em todo o mundo. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina, CFM, fundado em 1951, é o órgão responsável por estabelecer princípios fundamentais como o respeito à dignidade humana, a confidencialidade e a autonomia do paciente. Hoje, a ética médica enfrenta desafios complexos, como a crescente medicalização da vida, a desigualdade no acesso à saúde, os avanços da biotecnologia e a necessidade de equilibrar os interesses individuais e coletivos. Apesar dos desafios, ela continua a evoluir, buscando garantir que a prática médica seja sempre guiada pelos princípios da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. O erro médico ocorre quando uma falha na conduta profissional resulta em dano ao paciente. Ele pode ser caracterizado como negligência, imperícia ou imprudência. A negligência ocorre quando o médico deixa de agir como deveria. Um exemplo é o caso de um paciente que chega ao hospital com sintomas evidentes de uma condição grave, mas o médico não realiza os exames necessários para um diagnóstico adequado. Ele respirava parecendo que tinha catarro no nariz dele e respirava ofegante também. E quando ele chorava muito, perdia o ar, perdia o fôlego, ficava aí uns segundos sem respirar e depois ele voltava. Ela conta que avisou aos médicos e enfermeiros, que disseram que tudo estava normal. Primeira vez que isso aconteceu, a gente chamou a enfermeira falou que era normal. Aí aconteceu de novo, aí de madrugada foi a pediatra, falou que era normal, que criança, que neném recém-nascido ainda está aprendendo a respirar, que era assim mesmo, auscultou o coração dele, falou que estava tudo bem. O médico infeliz, que começou a gritar comigo dentro do consultório, fala que eu era doida, porque meu filho tinha horas de vida, que eu estava colocando a vida do meu filho em risco, indo para o hospital. Ele nem encostou no meu filho, ele nem olhou meu filho, ele não examinou meu filho. Ele falou que meu filho estava bem. A crise respiratória se agravou. Quando eu estava sentada aqui com ele tentando dar o peito ainda, eu percebi que ele olhou para mim e eu percebi que ele ficou roxo, muito roxo. E eu gritei e não voltava mais. Augusto foi levado para o Hospital Municipal de Contagem, mas já era tarde. Já foram correndo com ele para a sala vermelha, tentando entubar, tentando reanimar o tempo todo. Mas a médica disse que quando ele chegou lá ele já estava falecido, ele já não tinha mais batimento. A imprudência ocorre quando o profissional age de forma precipitada, sem a devida cautela ou precaução, tomando decisões arriscadas, mesmo sabendo dos riscos envolvidos. Um exemplo foi quando uma médica obstetra subiu em cima da paciente para puxar a cabeça de sua bebê que estava nascendo, pois queria que o parto terminasse mais rápido. Ela subiu, literalmente, em cima de mim. Aí eles seguraram eu nos braços e nas pernas. Foi quando ela fez bastante força para puxar o neném pela cabeça mesmo. Só que ela colocava a mão aqui, em cima de mim, e puxando a cabeça da neném. Foi quando a pele da neném estava muito fina, sabe? Que era prematuro. Aí saiu do pescoço. Aí, tipo, arrancou. Eu vi que na hora o sangue da minha neném respingou em outros médicos que estavam na minha frente. Aí essa hora eles já desesperou. Raniele diz ter sido sedada após o parto. Quando acordou, recebeu apenas o corpo da filha. Foi a mãe de Raniele que percebeu que havia pontos ao longo do pescoço da criança. Aí minha mãe foi e abriu. Só que estava toda hora interrompendo minha mãe para não abrir a roupa do neném. A minha mãe mesmo assim abriu. Foi quando a gente viu que o pescoço dela já estava costurado e ela já estava cheia de muitas
marcas. Outro exemplo de imprudência são os vídeos que mostram um médico obstetra agredindo verbalmente uma paciente porque o seu parto estava demorando. A viadinha, ela não faz essa força penal. O útero é uma porcaria. Contração é ruim. Ele chegou muito apressado. Eu não entendi o porquê de tamanha pressa e aquela agonia toda de vai, força, rápido, você não está fazendo, está meditando. Vai, você está meditando, vamos. Ele ficava insistindo pro Matheus para que fosse feita a episiotomia. Num tom como se, olha aqui, ó, vai rasgar aqui, que é onde a gente teria relações no futuro, né? Então, é melhor eu dar um pique aqui, é melhor eu dar uma cortadinha aqui, né? E ele fica falando isso pro Matheus como se eu não estivesse ali e como se a decisão não fosse minha. Quando você assiste os vídeos, dá para você ver ele tremendo de tanta força que ele faz contra a minha barriga. Ele coloca o corpo dele inteiro em cima da minha barriga e ainda faz força. A imperícia envolve a falta de habilidade técnica ou experiência do profissional de saúde para realizar um procedimento com segurança. Durante a cirurgia que aconteceu na quinta-feira, a veia femoral da criança foi perfurada. O vaso sanguíneo leva o sangue da perna para o coração. Quando eu perguntei para o médico se existia risco dela perder a perna, ele falou sim, porque não está passando fluxo sanguíneo para a perna dela. Depois do incidente, Maria Eduarda foi transferida para a unidade de terapia intensiva do hospital. Os parentes temem que ela tenha que amputar a perna, ou até mesmo corra risco de morrer. Casos de erro médico podem ter consequências devastadoras. Durante a história, houve muitos agravos éticos na área da saúde, nos quais interesses políticos, científicos ou econômicos se sobrepuseram ao respeito pela dignidade humana, desde experimentos não consentidos até a negligência no cuidado com populações vulneráveis. Esses casos evidenciam a importância dos princípios bioéticos na prática médica. Nos campos de concentração nazistas, a medicina foi distorcida em nome da ideologia. Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte de Auschwitz, conduzia experimentos brutais em prisioneiros, especialmente gêmeos, crianças e mulheres grávidas. Crianças eram dissecadas vivas, sem anestesia, enquanto mulheres passavam por esterilizações forçadas com doses letais de radiação. Joseph tentava modificar a genética humana, injetando corantes nos olhos dos prisioneiros para mudar sua cor e costurando os gêmeos na tentativa de criar siameses artificiais. Outros eram submetidos a testes extremos, como resistência ao frio e ao vácuo, experiências que, ironicamente, influenciaram avanços científicos após a guerra. Além disso, havia os experimentos incendiários, nos quais prisioneiros eram queimados para testar a eficácia de novos tratamentos para ferimentos causados por chamas e explosivos. Em testes com icterícia, os nazistas infectavam prisioneiros para estudar a doença e suas consequências, sem qualquer preocupação com o sofrimento causado. Já nos experimentos com malária, prisioneiros eram picados por mosquitos infectados ou injetados diretamente com o parasita para avaliar a progressão da doença e testar medicamentos. Essas atrocidades deixaram cicatrizes profundas na história da bioética, reforçando a necessidade de diretrizes rígidas para garantir que a medicina jamais volte a ser usada como ferramenta de crueldade. No Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, milhares de pessoas foram submetidas a um tratamento desumano, sem qualquer respeito à dignidade humana. Criado em 1903 para abrigar cerca de 200 pacientes psiquiátricos, o hospital chegou a confinar aproximadamente 5.000 pessoas ao mesmo tempo em condições precárias, sem higiene, alimentação adequada ou assistência médica mínima. A colônia não era apenas um hospital psiquiátrico, mas um instrumento de limpeza social, onde eram internadas pessoas consideradas incômodas para a sociedade, como mendigos, alcoólatras, pessoas pretas,
mães solteiras, homossexuais e militantes políticos. Muitos dos internos sequer tinham doenças psiquiátricas. Cerca de 70% foram internados sem qualquer diagnóstico médico, condenados a uma existência cruel e sem perspectiva de liberdade. Eram transportados para o hospital em vagões de carga, separados por sexo, idade e raça. Ao chegarem, perdiam seus nomes e recebiam novas identidades atribuídas pelos funcionários, como se fossem apenas números em um sistema desumano. Dentro do hospital, eram forçados a andar nus, sofriam agressões físicas e psicológicas e eram submetidos a torturas, como choques elétricos e banhos forçados em água suja de fezes. Aqueles que tentavam resistir ou se rebelar eram punidos com ainda mais violência. A superlotação e a negligência resultavam em um índice assustador de mortes. Em alguns períodos, até 16 pacientes morriam por dia. Os corpos não recebiam um enterro digno. Eram vendidos para faculdades de medicina por valores baixos. E quando já não serviam para estudo, eram dissolvidos com ácido nos pátios do hospital, diante dos outros pacientes. A colônia funcionava sob os olhos da sociedade, mas a cumplicidade e a omissão das autoridades perpetuavam essa tragédia por décadas. Esse caso representa uma das maiores violações dos princípios bioéticos da história do Brasil. A negligência, os maus-tratos e a falta de qualquer princípio de beneficência ou não maleficência evidenciavam um erro médico institucional de proporções imensuráveis. O Holocausto brasileiro não apenas expôs a falta do sistema de saúde mental da época, mas também revelou como o preconceito e a exclusão social podem se transformar em políticas de extermínio silencioso. O estudo de sífilis de Tuskegee foi conduzido pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos entre 1932 e 1972 e envolveu 600 homens pretos, dos quais 399 tinham sífilis e 201 não tinham. O objetivo não era tratar a doença, mas sim observar sua evolução sem intervenção. O grande problema ético no estudo não foi apenas a falta de tratamento, pois no início do estudo não havia um tratamento totalmente eficaz. O principal erro foi a omissão do diagnóstico correto e do prognóstico esperado. Os participantes foram enganados e informados de que tinham, entre aspas, sangue ruim, um termo vago que mascarava a realidade da infecção. A situação se agravou ainda mais a partir da década de 1950, quando a penicilina já era um tratamento amplamente disponível e eficaz contra a sífilis. Mesmo assim, os pesquisadores mantiveram os participantes sem tratamento e, mais do que isso, impediram ativamente que eles fossem tratados, chegando a enviar listas com seus nomes para hospitais e clínicas de saúde para garantir que nenhum deles recebesse cuidados. Após 40 anos de estudo, apenas 74 participantes sobreviveram, enquanto os outros morreram devido a complicações da sífilis ou a transmitiram para suas famílias. Esse estudo foi conduzido por pesquisadores treinados, com respaldo de instituições governamentais e sem a devida contestação da comunidade científica por décadas. O caso Tuskegee nos ensina a importância da ética na pesquisa médica. Ele só foi interrompido após forte indignação social e pressão da mídia, mostrando que o acompanhamento da sociedade e de órgãos de fiscalização é essencial para evitar abusos. Esse caso reforça a necessidade de consentimento informado, transparência e respeito pela dignidade dos participantes em qualquer pesquisa científica. Toda vida é uma luz que acende o coração, nos enche de esperança, de fé, de renovação. Cada criança que nasce, de certo, tem uma missão. Logo em nossa chegada, nesse mundo apressado, recebemos todos nós o primeiro aprendizado: jamais seguiremos sós.
É o primeiro recado. O grupo Santa Joana sabe bem desse fazer. É uma grande família que vem a vida trazer em suas maternidades, que sabem bem acolher. E nessa linda missão tem alguém especial, que a todos nós acolhe desde a hora inicial. É o médico, o doutor. Ele é fundamental. O que disse no dia em que se formou em medicina? Você fez um juramento de médico. Tente lembrar. Pregue isso no seu armário, no espelho do seu banheiro, porque é muito fácil perder a direção. Eu prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. Vou dar aos meus professores o respeito e a gratidão que lhes é devido. Vou praticar minha profissão com consciência e dignidade. A saúde dos meus pacientes será prioridade em qualquer circunstância. Eu respeitarei os segredos que depositarem em mim, mesmo depois que meu paciente tenha morrido. Manterei de todas as maneiras que estiver ao meu alcance a honra e as nobres tradições da profissão médica. Os meus colegas serão os meus irmãos e irmãs. Eu não vou permitir que as considerações de idade, doença ou deficiência, religião, origem étnica, gênero, raça, filiação política, nacionalidade, orientação sexual, condição social ou qualquer outro fator interfira entre o meu dever e o meu paciente. Vou manter o máximo de respeito pela vida humana. Não usarei meu conhecimento médico para violar os direitos humanos e das liberdades civis, mesmo sob ameaça. Faço essas promessas solenemente, por vontade própria e em minha própria honra.